Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como Dev Python ou deseja evoluir ainda mais na sua carreira como programador. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é e o porquê o Django é tão poderoso e tão utilizado pelas empresas. Então esse daqui é mais um episódio do nosso AssignCast, os vídeos aqui de quarta-feira. A ideia do episódio de hoje é ser algo mais leve, como todos os vídeos de quarta-feira, como os AssignCasts, e não ser algo extremamente denso de conteúdo, como nós temos na segunda, terça ou até mesmo nos projetos práticos de quinta ou sexta-feira. Mas vamos lá. Para quem não sabe o que é Django, vamos começar por isso. O Django é um framework. E o que é um framework, Caio? Já ouvi essa palavra várias vezes e nunca entendi. Basicamente, o framework é um conjunto de ferramentas para solucionar um problema em específico. Então pode existir um framework para inteligência artificial, na qual eles resolvem problemas específicos de inteligência artificial, ou um framework para desenvolvimento mobile, que resolve problemas do desenvolvimento mobile. Ou também existe um framework como o Django, que resolve problemas do desenvolvimento web. Então o Django é um conjunto de ferramentas para te permitir criar aplicações web, ou seja, sites que você acessa como YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, ClickUp, Notion e etc. Qualquer um site que você tenha acesso, construir qualquer aplicação back-end, algo que vai rodar no servidor e será acessado através do HTTP, do modelo cliente-servidor. Então o Django traz todo esse conjunto de ferramentas, desde a autenticação de usuários, controle de rotas, ORM para acesso a banco de dados e etc. Então, no geral, é isso que o Django é isso que ele te permite fazer. Construir aplicações web. Então, o Django é um framework que vai trabalhar no back-end, na construção daquilo que está por debaixo dos panos. E o JavaScript, por exemplo, poderia ser uma linguagem utilizada junto com o Python e o Django para construir a interface. Então, o JavaScript, nesse caso, seria a linguagem front-end, aquilo que constrói a interface das nossas aplicações, e o Django seria a nossa linguagem back-end, aquilo que fica por trás dos panos, lá no servidor, recebendo os dados, processando, acessando os bancos de dados e assim por diante. Mas, Caio, por que Django e não qualquer outro framework? De verdade, realmente, existem dezenas de frameworks que fazem a mesma coisa que o Django, tem o mesmo propósito, ser um framework para desenvolvimento web. No próprio Python existem vários, desde o Flask ao Fast API. Em outras linguagens existem vários também, no Ruby existe o Ruby on Rails, e para cada linguagem existem vários frameworks. Mas então qual que é o diferencial do Django? O que torna o Django tão poderoso e por que ele é o framework Python Web mais utilizado pelas empresas e não Flask ou Fast API? E o que torna o Django tão à frente de outros concorrentes? Então vamos começar lá pela primeira dica que eu tenho para dar para vocês, o primeiro motivo do Django ser tão poderoso, que é ele ter um ORM próprio. Então o Django ele já te traz todo um ORM. O que é um ORM? É basicamente uma ferramenta que te permite manipular banco de dados sem ter código SQL. Na verdade, existe código SQL por debaixo dos panos, mas você, desenvolvedor, não precisa escrever esses códigos SQL. Você fica responsável apenas por escrever código em linguagem Python, que será convertido em SQL pelo próprio ORM. Então o Django já te traz um ORM extremamente poderoso. Com o ORM próprio interno do Django, você consegue criar tabelas, remover tabelas, alterar tabelas, inserir dados, buscar dados e otimizar tabelas do banco, otimizar consultas a banco de dados de forma muito simples, utilizando Python puro, sem nada de SQL. Então, isso é uma vantagem muito grande. Porque se a gente pegar outros frameworks, como Fast API ou Flask, eu estou pegando exemplos da própria linguagem Python, eles não têm o ORM próprio. Então, o que você vai ter que fazer? Ou você vai ter que trabalhar com SQL dentro da sua própria aplicação, que não é muito indicado, ou, na maioria dos casos, você tem que buscar por uma opção externa ao próprio framework. Então, no caso, você vai trabalhar com Flask, você vai precisar de um ORM, senão seu código vai ficar cheio de SQL em todo momento, e você vai, meio que, se você não utiliza um ORM, você vai construir o seu próprio ORM. Então, assim, a maioria das empresas, na maioria dos casos, as aplicações utilizam de um ORM. E você vai ter que baixar algo além, uma ferramenta de terceiros e não oficial do próprio framework, por exemplo, o SQL Alchemy, que é um ORM excelente também. Mas quando a própria ferramenta que você já está utilizando não te fornece os recursos necessários, meio que você tem que fazer um monte de gambiarra, um monte de remendo. Então o seu código não parece um código único, um código fluido.
Então você está utilizando Flask, aí você precisa remendar um SQL Alchemy para utilizar tal coisa, aí você quer trabalhar com outra coisa, você vai fazer um outro remendo. Então com o Django nós não temos esse problema. Ele já vem com um RM interno, nativo e oficial do próprio Django, extremamente robusto, seguro e escalável. Certo? Então vamos para o segundo motivo? Comenta aqui o que na sua opinião torna o Django tão poderoso. O meu primeiro motivo aqui foi ter um ORM interno próprio tão bom quanto o Django tem. É um ORM muito, mas muito bom mesmo. Um dos melhores ORMs que eu já vi em toda a minha vida. Independente de qualquer linguagem, desde C Sharp, a Java, a Python, o ORM do Django foi um dos melhores que eu já vi em toda a minha vida. E vamos lá para o segundo motivo, que é que o Django foi feito em Python para Python. 100%, literalmente 100% do código do Django foi escrito em Python. Mas, Caio, qual que é a diferença? O que que muda? Para mim, eu que estou programando a minha aplicação, o que que vai mudar se o framework foi escrito em C, C++, Python e qualquer outra linguagem? Muda e muito. Porque o fato do Django ser um framework para Python, feito em Python, significa que dentro da sua própria aplicação, você pode sobrescrever qualquer coisa do Django. Isso porque ele também é 100% escrito em Python e de forma orientada a objetos. Então, se você deve estar programando qualquer coisa e as funcionalidades que o Django já te trouxe, ficou faltando algum detalhe que no seu caso você precisava de algo a mais, você não vai ter que precisar escrever tudo do zero e simplesmente ignorar aquilo que o Django já te trouxe. Você pode simplesmente sobrescrever e fazer pequenas alterações de comportamento nas funcionalidades do Django. Então, a flexibilidade do Django é muito grande. O fato do Django ser 100% escrito em Python e orientado a objetos o torna muito flexível. Não é um framework engessado. Existem alguns frameworks que você não consegue mudar o comportamento do próprio framework. Você fica refém do framework. Porque você não consegue. Foi escrito daquela forma, essa é a forma e pronto. Se não te serve, procura outro, o que não é o caso do Django. O Django, olha, eu fiz isso daqui para você. Ficou faltando alguma coisa? Tem alguma coisa que não serve para você? Tá tudo bem. Usa o que eu já escrevi e faz as suas modificações. Você só precisa sobrescrever. Você só precisa adicionar ou alterar comportamentos que já estão programados internamente dentro do próprio framework. E isso economiza muito tempo para você como dev, e tempo nas empresas é dinheiro, e por isso que o Django é tão utilizado dentro das empresas. Certo, pessoal? Outro motivo... Calma aí que minha tela ficou escura aqui. Deixa eu... melhorou minha câmera. O outro motivo do Django ser tão poderoso é ele ser um framework extremamente seguro. O Django traz diversos middlewares de segurança para você. Desde um SSL Redirect, um SSL Roasts, até um CSRF Token, por exemplo. Então, todas as implementações de seguranças mais comuns que você teria que desenvolver como dev, você deveria ter que se preocupar como dev, já vem escrita em Django. Você não precisa se preocupar com isso. Imagina toda aplicação que você fosse escrever, você tivesse que se preocupar com um monte de coisa. Desde um SQL Injection a um SSL Redirect. Você perderia muito, mas muito tempo com coisas que todas as aplicações praticamente precisam. Então, por isso, o Django já traz um framework nativo, um app nativo, para lidar com as seguranças da sua aplicação. Obviamente, em alguns casos específicos, você vai precisar de algumas coisas a mais e algumas coisas a menos. Você simplesmente tira aquilo que você não vai precisar, e se você precisar de algo a mais específico para sua aplicação, você está 100% apto a criar uma nova funcionalidade de segurança, porque o Django te permite, é um framework 100% flexível. Praticamente você consegue fazer o que você quiser com o Django. O outro motivo é do Django ser extremamente versátil. Caio, o que é ser versátil? Existem alguns frameworks que são ideais para grandes empresas. Então, empresas muito grandes, que já têm milhares e milhares de requisições, vão utilizar esse framework X. Não vou citar nomes aqui. Existem alguns outros frameworks que são ideais para startups. Empresas que estão começando, que precisam de fazer de forma rápida, de forma a criar um mínimo produto viável, mas esse framework, na maioria das vezes, não escala da melhor maneira possível. E o Django não é nenhum desses dois casos. Ele não é um framework nem para startups, nem um framework para grandes empresas. Porque o Django é um framework versátil.
O Django é um framework que você pode trabalhar em startups. Se você precisa criar um mínimo produto viável de forma muito rápida, o Django vai te fornecer isso. Com pouquíssimas linhas de código, você consegue escrever muita coisa em pouco tempo. E o Django também é extremamente escalável para gigantes da tecnologia, como o Instagram, por exemplo, que utiliza Django no core do seu back-end. Então não importa se você está desde uma startup que está começando, precisa desenvolver algo rápido, sem se preocupar muito com a escalabilidade, ou se você está no processo de transição de uma startup para uma empresa grande, que agora precisa se preocupar com dezenas de milhares de requisições. Ou se você já é uma empresa grande, tem milhares e milhares de requisições todos os dias, constantemente, o Django vai suportar, porque ele é um framework extremamente versátil. Então esses 4 pilares que eu citei para vocês, pessoal, tornam o Django um framework extremamente atraente para as empresas e é por isso que elas utilizam tanto ele. Certo, pessoal? No mais, era isso que eu queria falar com vocês aqui com vocês. Como vocês já sabem, o AssignCast, que é esse episódio aqui de quarta-feira, que é eu conversando com vocês aqui, não é colocando mão no código e tudo mais, é algo mais nesse estilo para descontrair. Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho do porquê o Django é tão utilizado e é um framework tão robusto. E se você quer aprender mais sobre Django, não esquece de acessar o nosso canal aqui, porque a gente tem muita aula realmente mão no código ensinando sobre Django. Então acesse o nosso canal. Toda segunda e terça-feira a gente traz algum novo conteúdo sobre uma nova tecnologia, seja sobre Python, seja sobre Django, mas a gente traz algum conteúdo novo, mão no código, explicando detalhe por detalhe, passo a passo, desde a teoria até a prática. Quinta e sexta-feira a gente desenvolve um projeto completo utilizando a linguagem Python e o framework Django. E na quarta-feira a gente tem algumas conversas aqui sobre Django, sobre Python e programação no geral. No mais é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @pythonandoPy, para conteúdos diários sobre Python, Django e programação no geral. Um abraço e fui!